Fala, brasileiros, continuando aqui com o conteúdo. Nesse tempo de afastamento a gente vai ter uma breve introdução aos polinômios aqui, tá bom? A habilidade é relacionar os coeficientes de um polinômio às suas raízes, tá? Professor Andy aqui falando. Então, primeiro, vamos identificar o grau de um polinômio, pensando sempre no polinômio de uma função sendo dos números complexos nos números complexos, tá bom? Não. Pensando sempre aqui no conjunto dos números complexos que nós já estudamos. Na descrição desse vídeo tá lá o link da uma playlist com algumas aulas sobre números complexos que vai te ajudar, se você tem dificuldade, de dar uma visualizada. Aqui, eu coloquei um exemplo, a função 2x mais 1. Isso é uma função polinomial do primeiro grau, tá? Porque o maior expoente aqui da variável x é 1. Exatamente isso. O maior expoente determina o grau de um polinômio. Então, nesse segundo exemplo, 3x ao quadrado mais 5x mais 1, o maior expoente é 2. Por isso que isso é uma função polinomial do segundo grau. Com isso fica fácil de entender o terceiro exemplo. X ao cubo mais 6x ao quadrado mais x mais 1. Qual é o maior expoente? 3. Por isso que isso é uma função polinomial do terceiro grau, de grau 3. E o último exemplo que eu coloquei aqui, x à quarta mais ix ao quadrado. O maior expoente é 4. Por isso que isso é uma função polinomial do quarto grau, ou de grau 4. Outra coisa aqui que eu quero relacionar nesse exemplo é que aqui já tem um polinômio que não é incompleto. Observe que eu tenho aqui o quarto grau e eu não tenho o termo do terceiro, não tenho o termo do primeiro e nem tenho a constante. Não é isso? Não. Nos exemplos anteriores nós temos todos os termos completos. Observe esse do terceiro grau aqui. Eu tenho o termo do terceiro grau, o termo do segundo grau aqui com 6x ao quadrado, o termo do primeiro grau e a constante, né? Isso daqui é um polinômio do quarto grau incompleto, porque o que a gente chama de normal ou completo é quando tem uma escadinha, né? 4, 3, 2, 1, 0. A gente vai ver isso daqui a pouquinho melhor explicado. Aqui, a forma genérica de um polinômio, então. Relacionando aqui, colocando ele na ordem, né? Relaciona aqui o a elevado a n vezes x elevado a n. Então, aqui representa, quer dizer, o maior grau. Ou seja, o exemplo que eu dei lá é do quarto grau, o maior grau que eu exemplifiquei no slide anterior. Então, é como se esse aqui fosse o A4. Então, o A4, relacionando ele ao termo do quarto grau. E aqui, diminuindo, seria o terceiro grau, né? Vai como se fosse uma escadinha, 4, 3, 2, 1 e 0, que seria a constante, o termo que não tem x. Agora vamos dizer que eu começo aqui com a elevado a 6. Talvez para ficar mais fácil de você entender. Se isso aqui vai ficar x elevado a 6, então o próximo termo vai estar diminuindo, vai ficar x elevado a 5. Então aqui seria o termo do quinto grau, aí depois o termo do quarto grau, aí o termo do terceiro, do segundo, do primeiro, até chegar no 0, tá? Que eu posso relacionar como sendo aqui o A6 com o termo do sexto grau, o A5 com o termo do quinto grau e assim por diante. Ou o nosso livro didático, ele muda a letra para representar, tá? Mas o significado é o mesmo. Então, quer dizer, o primeiro termo ele vai chamar de A, depois ele chama de B, e aí C, D, E, F e G termina lá com o último termo, que é a constante, que é o que na verdade não tem o x. Por que não tem x? Porque todo número elevado a 0 vai dar 1, não é isso? Então, isso aqui simplificando aqui, tentando explicar da forma mais simples possível. Agora a gente vai para o valor numérico de um polinômio. Filho, qual é o valor numérico de um polinômio? Então, eu tenho o polinômio aqui do segundo grau, né? X ao quadrado mais 3x mais 2. Qual é o valor numérico desse polinômio quando x é igual a 5? Ou eu posso ler isso como f de 5. Então, calcular f de 5, o valor numérico para ele sendo igual a 5, é substituir o x por 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado mais 3 vezes 5 mais 2. E aí, vou só resolver isso daqui, 5 ao quadrado, 5 vezes 5 dá 25. Aqui 3 vezes 5 dá 15, com mais 2, somando tudo isso daqui, vai dar 42. Quer dizer que o valor numérico desse polinômio para x igual a 5, ou seja, o f de 5 é igual a 42. A gente vai usar essa ideia aqui, para tentar determinar a raiz dessa função, ou a raiz desse polinômio, tá bom? E o que é a raiz de um polinômio?
É o valor de x que anula a função, que anula o polinômio. Ou a abscissa do ponto onde essa função corta o eixo x, tá? Quando houver raiz real lá, tá? Então vem a pergunta, quais dos valores abaixo são raízes do polinômio? F de x igual a x ao quadrado mais 6x mais 8. Então tem o polinômio aqui do segundo grau. Então eu coloquei algumas opções, F0, 1, 2 e o menos 2. O que eu vou fazer é testar, calcular o valor numérico de todos esses valores para esse polinômio e ver qual deles vai dar igual a zero. Então eu vou substituir aqui o x por zero. 0 ao quadrado mais 6 vezes 0 mais 8. Ou seja, substituir toda a letra x pelo número 0 agora. E vou resolver. Naturalmente, 0 ao quadrado dá 0. 6 vezes 0 dá 0, sobra só o número 8. Então, quer dizer, como f de 0 deu 8, ele não é raiz do polinômio. Vou tentar agora com 1. F de 1, ó, 1 ao quadrado mais 6 vezes 1 mais 8. Resolvendo esse polinômio, 1 ao quadrado dá 1. 6 vezes 1 dá 6, com mais 8. Somando aqui vai dar 15. Também não deu 0, então quer dizer que isso também não é raiz do polinômio. Falta agora eu tentar com 2 e menos 2. Vamos ver se um desses valores, pelo menos, é a raiz do polinômio. Vou tentar primeiro com o número 2. 2 ao quadrado, substituindo aqui o x por 2, mais 6 vezes 2 mais 8. Então 2 ao quadrado dá 4, 6 vezes 2 dá 12. Somando tudo aqui, não precisava nem somar, mas é óbvio que não vai dar 0. Deu 24, então aqui também não é raiz do polinômio. Nenhum dos três aqui é a raiz do polinômio. Vamos testar o último, menos 2. Talvez você esteja se perguntando, professor, eu vou testar sempre esses valores? Não. Estou testando essa aqui só como exemplo, tá bom? Depois eu vou te explicar um pouco melhor quais os valores que a gente vai experimentar isso. Como é que eu faço para determinar quais valores que serão testados. Então, continuando com o raciocínio, eu vou testar aqui agora o menos 2. Ó. Menos 2 ao quadrado, mais 6 vezes menos 2, mais 8. Vou substituir o x por menos 2. E resolver aqui, ó, menos 2 ao quadrado dá 4, né? Menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. Mais com menos é menos. 6 vezes 2 é 12. Copio 8. Então, 4 mais 8 dá 12, menos 12 dá 0. Finalmente, um valor deu 0. Então, esse é raiz. Então, dessas 4 opções, o único valor que é raiz do polinômio é o menos 2. Tá? E é bem isso, cara. A gente vai substituir o valor dado pelo x no polinômio. Aquele que der 0 é raiz do polinômio. E o que não der, não é raiz. Simples assim. Tá? O interessante é comentar o seguinte, que polinômios com grau maior que 2, ele não tem um padrão para resolver, né? Polinômio do primeiro grau, você isola o x, passa números para um lado, letras para o outro, você consegue achar a raiz. Polinômio do segundo grau, você pode fazer fórmula de Bhaskara, método lá do complemento do quadrado, ou suma e produto, que é bem usado também, você resolve. Agora, quando o grau é maior que 2, não existe um padrão para resolver. Alguns usam a relação de Girard, a gente vai ver algumas opções aí para fazer. Tá? O fato é que imagine um polinômio aqui de qualquer grau, né? Começando aqui por um genérico. Polinômio qualquer. A forma como eu vou explicar primeiro é a pesquisa das raízes. Como é que eu vou pesquisar as raízes racionais para esse polinômio? E eu estou sendo bem claro, são raízes racionais. Quer dizer que aqui não vai dar para achar raízes, por exemplo, que serão irracionais, e também não vai dar para achar raízes complexas. Tá? Então a gente vai considerar um P sobre Q. P sobre Q que já são primos entre si, ou seja, que eu já simplifiquei essa fração no máximo possível. Quem é o P? O P são todos os divisores de A0, ou seja, do último termo ali. Ó. Eu vou até unir aqui. O P são os divisores da constante do polinômio, lá do último termo. E o Q? Quem são o Q? O Q são todos os divisores do primeiro termo aqui. Ó. Tá bom, brasileiros? Então, para ficar fácil de entender, ó, vou considerar a relação P sobre Q, primos entre si, e o P são todos os divisores do último termo da constante, daquele cara que não tem x. E o Q são todos os divisores de AN, ou seja, do primeiro termo, do termo de maior grau do polinômio. E aí a gente vai testar
todos esses divisores. Vamos testar se eles são ou não raiz do polinômio, que nem a gente acabou de fazer. Vai substituir no lugar do x e resolver a continha lá. Aquele que der 0 é raiz, o que não der a gente descarta, tá? Coloquei um exemplo, já peguei um exemplo do livro aqui lá na página 228 e vamos pesquisar as raízes do polinômio. 3x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 7x mais 2. Então, primeira coisa é identificar que o P são os divisores da constante do último termo lá, ó. Acabamos de falar, né? P são os divisores do último termo aqui, certo? Quem são divisores de 2? Você vai se perguntar. Os divisores de 2 podem ser lá mais ou menos 1 ou mais ou menos 2, tá bom? Divisores. E quem será o quê? Quem vai ser os divisores de 3 do primeiro termo, né? O primeiro termo aqui do AN, o termo de maior grau. Quem são os divisores de 3? Divisores de 3 pode ser mais ou menos 1 ou mais ou menos 3. Então, eu tenho aqui, na verdade, ó, 2, 4, 6 opções para testar. E nós vamos testar todas elas para ver quais desses termos são raízes desse polinômio aqui do terceiro grau. É interessante comentar que polinômios do primeiro grau vai ter uma raiz, polinômio do segundo grau terão duas raízes, podem ser raízes reais, complexas ou até raízes coincidentes, mas terão duas raízes. Quer dizer que polinômios do terceiro grau vão ter 3 raízes, tá? E nós vamos ter que procurar. Vou testar aqui o primeiro valor, o menos 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o x por menos 1. Por isso que ficou 3 vezes menos 1 ao cubo, mais 2 vezes menos 1 agora ao quadrado, menos 7 vezes o menos 1, mais 2. Então, observa que eu substituí cada um desses x aqui, ó, pelo menos 1. E vou tentar resolver isso daqui, ó. Copio 3, menos 1 ao cubo dá menos 1. Copio 2, menos 1 ao quadrado dá 1 positivo, né? Copio menos 7, copio menos 1, copio 2, copio todo o resto. Resolvi só as potências. Agora eu vou resolver as multiplicações. 3 vezes menos 1 deu menos 3. 2 vezes 1 deu 2. Menos com menos dá mais. 7 vezes 1 dá 7. Copio mais 2. E agora eu vou somar tudo, né? Dá para somar aqui 2 com mais 7, 9. Com mais 2 dá 11. Menos 3 vai dar 8. Não deu 0. Quer dizer que menos 1 não é raiz do polinômio. E agora eu vou testar outro termo. Vou testar agora. Eu podia testar o 1 positivo, né? Normalmente eu vou seguir na ordem. Testei o menos 1, depois testo o 1. Mas eu vou pular direto para o menos 2 aqui. O objetivo dessa aula é só para explicar o processo, tá bom? Então, primeiro eu substituí aqui o x por menos 2, né? Por isso que ficou 3 vezes menos 2 ao cubo, mais 2 vezes menos 2 ao quadrado, menos 7 vezes menos 2 mais 2. Vou resolver as potências só. Menos 2 ao cubo é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, por isso que deu menos 8. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, deu 4 positivo. Copiei o resto. Resolvi só as potências e agora eu vou resolver as multiplicações. 3 vezes menos 8 dá menos 24. 2 vezes 4 dá 8. Menos com menos dá mais. 7 vezes 2 dá 14. Copiei o 2. E agora eu vou somar aqui. Soma comigo, filha, aqui, ó. 8 com mais 2 dá 10. Com mais 14 dá 24. Menos 24 com mais 24 dá 0. Ó que maravilha. Se deu 0, quer dizer que menos 2 é raiz do polinômio. Então, achei a primeira raiz, né? Lembra que eu testei com menos 1, não deu certo. Testei com menos 2, deu 0, ótimo. É a raiz do polinômio. Eu vou deixar para você testar os outros valores. Testa aí, né? O 1 positivo, que eu não testei ainda. Testa o 2 positivo, o 3 positivo e o 3 negativo. Então, falta testar todos esses valores aqui, tá? Professor, por que eu não vou testar de novo aqui embaixo o mais ou menos 1? O mais 1 e o menos 1. Se eu já testei aqui em cima, não tem necessidade de testar de novo, né, filho? Usa a cabeça. Agora eu venho te perguntar. Lembra que eu falei que isso aqui provavelmente nós teríamos 3 raízes? E aí? Eu achei uma, falta achar as outras duas. O que acontece se eu não achar as outras raízes? Se nenhum desses valores for raiz. Aí, filho, eu preciso combinar.
Lembra que eu comecei com a relação P sobre Q? Combinar quer dizer fazer a fração P sobre Q. Ou seja, é mais ou menos como fazer a combinação. Vou pegar aqui o 1 com 3, por isso que ficou mais ou menos 1 sobre 3. Vou ter que testar também lá no meu polinômio mais 1/3 e menos 1/3. E vou fazer o 2 com 3 aqui também. Mais 2/3 e menos 2/3. Com isso eu ganho mais 4 possibilidades. 4 candidatos à raiz aqui que eu vou testar. Professor, por que eu não teve que fazer o 1 sobre 1? Filho, porque 1 sobre 1 dá 1 mesmo, né? 1 já foi testado. Menos 1 já foi testado. Você já sabe se é ou não a raiz. O menos 1, inclusive, nem é. Já testei, já sei que não é. Tá bom? Então, eu vou testar aqui com 1/3 para ver como é que fica. Ó, meu primeiro candidato, 1/3. Será que esse 1/3 é raiz do polinômio? Lembrando que eu preciso testar com 1/3 positivo e 1/3 negativo. Eu estou testando aqui com 1/3 positivo. Eu substituí o x por 1/3. Por isso que ficou 3 vezes 1/3 ao cubo, mais 2 vezes 1/3 ao quadrado, menos 7 vezes 1/3 mais 2. E como é um hábito aqui meu, eu vou começar resolvendo as potências. Tá bom? Copio 3. 1 ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, por isso que deu 27 aqui. Tá? Deixa eu colocar o laser, fica mais fácil para enxergar. Copio 2, e quanto que é 1/3 ao quadrado, né? 1 vezes 1. Deu 1, 3 vezes 3 deu 9. Copiei o resto. Resolvi as potências, agora eu vou resolver as multiplicações. Ó, 3 vezes 1 sobre 27 vai dar 1/9. Antes que você fique se perguntando, nossa, como é que 3 vezes 1 sobre 27 dá 1/9? Vou fazer aqui do ladinho, ó. 3 vezes 1 sobre 27. Vou tentar fazer bem devagar aqui, filho. Então, ó, lembra que na multiplicação de fração, quando não tem número embaixo como se fosse um inteiro, eu vou fazer o de cima com o de cima, né? 3 vezes 1 dá 3, e 27 vezes 1 dá 27. E eu te pergunto, essa fração aqui, 3 sobre 27, dá para simplificar? A resposta é sim. Dá para simplificar aqui por 3 e por 3. E simplificando por 3, quanto que dá aqui, ó? 3 dividido por 3 dá 1. 27 dividido por 3 dá 9. Tá bom? Por isso que aqui apareceu esse 1/9 aqui, ó, 1 sobre 9. E aqui eu só multipliquei 2 vezes 1 dá 2 sobre 9. Aqui também, ó, menos 7 vezes 1 deu menos 7 sobre 3, copiei o 2. Agora, para somar tudo isso daqui, ó, eu preciso tirar o bom e velho MMC, o mínimo múltiplo comum. Lembra que quando não tem número embaixo é 1. O MMC de 9, 3 e 1 vai ser 9. Tá? Então, não sei se você lembra, mas agora o que eu fiz foi dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Então, 9 dividido por 9 dá 1, vezes 1 dá 1. Por isso ficou 1 aqui, ó. 9 dividido por 9 dá 1, vezes 2 dá 2. Né? Agora eu copiei o sinal de menos. 9 dividido por 3 dá 3, vezes 7 dá 21. Por isso que ficou 21. 9 dividido por 1 dá 9, vezes 2 dá 18. E agora é só somar aqui, filho, ó. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 18 dá 21. 21 menos 21 deu 0. Olha que beleza. Portanto, o 1/3 é raiz do polinômio. E é isso que você vai fazer com os outros termos também. Agora eu achei duas raízes, né? Tá faltando uma, que é a terceira e última raiz. Tá bom? Existem outras técnicas, existem outras formas, mas ficam para as próximas aulas. O objetivo aqui era relacionar. E a gente relacionou aqui os conteúdos, as raízes com os polinômios. Primeiro, né? Polinômio do primeiro grau tem uma raiz, polinômio do segundo grau tem duas, polinômio do terceiro grau tem 3 raízes. Tá bom? Consegui relacionar aqui os divisores P e Q, né? P são divisores da constante, do último termo, Q são divisores do primeiro termo, tá? Vamos fazer mais exercícios para continuar. Porque o próximo tema é a relação de Girard, ou Girard, como você preferir. É o que a gente chama aí para resolver equação do segundo grau como soma e produto.
Beleza, brasileiros? Até a próxima. Um abraço.